Olá, eu sou a doutora Gillian, especialista clínico da 3M, e hoje estou aqui nessa semana especial de conteúdos 3M em parceria com a Dental Speed. Hoje o tema da aula é a primeira impressão, moldagem de precisão. Vou falar dos principais desafios de uma moldagem, as características ideais dos materiais e os cuidados que devemos ter com a desinfecção dos moldes. Espero que vocês gostem! Então, hoje a aula vai ser a primeira impressão, moldagem de precisão. Os objetivos da aula de hoje é apresentar os possíveis desafios de uma moldagem, apresentar os materiais disponíveis que nós temos hoje para poder utilizar e as dicas clínicas de passo a passo de uso. Vamos falar também um pouquinho de biossegurança no final. Então, a gente sabe que moldagem é um procedimento bem crítico. O que nós queremos com a moldagem? Uma cópia fiel, uma cópia exata das condições clínicas que nós temos na boca. E de preferência que quando a gente remova ela da boca do paciente, ela venha sem bolhas, em perfeita condição, né? Que ela tenha uma reprodução bem precisa das margens, para que a prótese vinda, né, feita pelo protético, se adapte muito bem e eu tenha o sucesso desejado. Só para a curiosidade de vocês, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, em 40 milhões de moldagens de coroa são realizadas todos os anos. E não sei se vocês sabem, mas 90% não tem definição precisa das margens. Então, todo ano, 36 milhões de coroas são cimentadas sem essa precisão na margem. E isso pode acarretar diversos problemas futuros. Então, a moldagem é realmente, dentre todos os passos para a gente confeccionar uma restauração indireta, ela é realmente muito desafiadora e dela depende todo o resultado final, se eu vou ter sucesso ou não. E nessa etapa nós temos muitos desafios. O ideal é a gente entender um pouquinho o material que nós estamos utilizando, fazer um protocolo, um fluxo de trabalho padronizado para a gente evitar erros. Então, nós temos que atentar a diversos fatores, desde a seleção da moldeira, o afastamento gengival, ver se eu estou usando o material da forma correta, se eu estou respeitando o tempo de trabalho que o fabricante fala, que técnica que eu estou usando, para assim eu definir qual é o meu protocolo ideal para eu padronizar isso no meu consultório, minimizando erros. Nós, dentistas, buscamos no material de moldagem algumas características. A principal delas, eu acho, que é a hidrofilia. Então, o que é isso? Como a boca é uma região úmida, tem a saliva, tem o fluido gengival, a gente precisa que o material seja extremamente hidrofílico para que ele copie o mais fiel possível, né? Numa área que às vezes tem um pouco de sangramento também. E aqui foi feito um trabalho, eles fizeram umas plaquinhas com os materiais leves de diversas marcas, inclusive o Express da 3M, e foi colocada uma gotinha de água sobre essas plaquinhas. Vocês observam que essas gotas se espalham formando né, com a placa. Então, assim, vocês veem que o Express XT foi em que a gota de água mais se espalhou, formando menor. Então, isso quer dizer que ele é mais hidrofílico em relação aos concorrentes, né? Ele tem uma maior hidrofilia, e isso é uma característica muito importante do material. A viscosidade também é importante. Ter outras opções, por exemplo, o Express, ele tem uma viscosidade regular e uma viscosidade light, e isso permite que o profissional escolha qual que ele consegue trabalhar melhor. Tem profissionais que preferem uma viscosidade que o material que escoe mais, outros que tenham um menor escoamento, isso vai depender da técnica que o profissional usa, então é legal ter essas opções. Lembrando que no Express XT, elas têm a mesma característica, vão copiar da mesma forma, o que muda mesmo é só a propriedade do escoamento. E aqui é legal mostrar que essa tixotropia, ou seja, o material só escoado sob pressão, é legal principalmente quando nós estamos moldando algum elemento superior, por exemplo, que a gente consegue ter
a segurança de levar o material em posição e ele para permanecer lá onde nós queremos. Né? Então, aqui, só mostrando um vídeo ilustrativo, a propriedade de escoamento do material, a hidrofilia, porque é uma região úmida, então, com isso, são características fundamentais para a gente conseguir uma excelente moldagem. E quando a gente molda o paciente, a gente quer ter essa reprodução das margens precisa e sem distorções, né? Porque é aí que o protético vai conseguir trabalhar fazendo a finalização, o término da peça protética. E o ideal é que esse material tenha uma recuperação elástica, então ele passa pelo maior volume, pelo equador, né, do elemento dental, volta e eles têm essa recuperação em que ele volta para a posição de origem e também a resistência ao rasgamento. É super importante ele passar pelos pontos de contato, onde tem mais retenções, sem rasgar. E outra característica fundamental é essa estabilidade dimensional. Essa estabilidade dimensional, por exemplo, do silicone por adição, do Express XT, ela se mantém depois de 24 horas, por até 14 dias, em que eu consigo fazer, às vezes, mais do que um modelo que eu precise. Isso é muito bacana, principalmente para quem não tem, por exemplo, um laboratório na própria cidade, uma envia para outro, precisa esse deslocamento, precisa de tempo para vazar a moldagem, essa estabilidade dimensional é fundamental. Então, aqui está o nosso Express XT, o nosso silicone por adição. Ele tem na formulação dele uma tecnologia patenteada da 3M, que é o carbosilano. Essa tecnologia está no material leve e esse carbosilano confere para o material maior resistência ao rasgamento e maior hidrofilia. O importante quando nós formos fazer a moldagem é selecionar a moldeira ideal. Então, o ideal sempre é moldeiras rígidas, não perfuradas, metálicas, em que a gente consiga envolver todo o elemento dental, que ele tenha uma distância suficiente da estrutura dental com a moldeira para conseguir ter uma certa espessura de material que dê estabilidade para o meu modelo. E quando o próximo passo, depois da seleção da moldeira, que nós vamos realizar a moldagem propriamente dita, é fazer o afastamento gengival. Hoje em dia existe a técnica do fio retrator, dependendo do perfil do paciente, nós introduzimos um fio, se o perfil é mais fino, ou às vezes quando o perfil é mais longo, eu posso colocar um fio mais fino primeiro e depois um mais grosso por cima. Dependendo da situação clínica, eu posso colocar um hemostático nesses fios. E pensando nessa fase, que não é fácil, essa técnica do fio retrator, a 3M trouxe para o mercado a pasta de afastamento gengival. Ela não é um fio, ela é uma pasta, ela vem nessa cápsula. E o legal é que você consegue introduzir ali de uma forma que é confortável para o paciente. Então, ela rende de 2 a 3 dentes, vai bem dentro do sulco gengival, a pontinha dela é bem fininha, flexível, não machuca o periodonto, e a gente usa nesse dispensador da 3M. Então, aqui eu mostro para vocês um vídeo ilustrativo. Então, a gente tira do invólucro, coloca nesse dispensador e a gente vai poder levar ela diretamente no preparo. Aqui é legal sempre escoar um pouquinho do material para ver se não está entupido, se está saindo, escoando de uma forma normal. E a gente introduz ali dentro do suco gengival e vai introduzindo essa pasta. Ela não vai expandir, não vai tomar presa, ela simplesmente vai fazer o afastamento através dessa pressão mecânica e ela tem um hemostático na composição. Então, ela já faz as duas coisas juntas. Dependendo do periodonto, se às vezes a gente tem um periodonto maior, eu posso colocar um fio retrator e ela por cima, no lugar do segundo fio. O importante é deixar pelo menos 2 minutos agindo e depois eu venho com uma seringa
tríplice com água e ar e lavo bem. Então, eu removo todos os resíduos e dessa forma eu já posso levar a pasta leve do meu silicone na posição para eu conseguir fazer a moldagem. Existem algumas técnicas de moldagem, existem as monofásicas, em que eu utilizo um material só, que é o caso aqui, por exemplo, do emprego. As técnicas também de 2 passos, duplo passo ou passo único em que eu manipulo denso, levo leve na boca do paciente, na moldeira, e levo na boca do paciente, removendo tudo junto. Já o duplo passo, eu faço primeiro a moldagem da densa, faço alívio e depois faço novamente a moldagem com o leve. Isso depende da destreza do profissional, se ele trabalha a 4 mãos, depende de como o profissional prefere esse trabalho. Aqui é só uma sugestão, por exemplo, se a gente vai trabalhar numa técnica de 2 passos, eu posso usar o Express, o denso e o light, uma versão light, por exemplo. E um passo único, simultâneo, eu posso estar usando a versão densa, manual, com a regular, a fluida. Então, aqui é só um exemplo, mas aqui o profissional fica bem à vontade de trabalhar com qual viscosidade ele preferir, qual técnica também ele desejar. O mais importante é respeitar a proporção básica catalisadora, sempre 1 para 1, misturar até ficar muito bem homogêneo, fazer a seleção adequada, respeitar os tempos indicados pelo fabricante do material. Às vezes, quando eu vou fazer mocap, é legal fazer aqueles recortes para fazer o escoamento melhor de uma resina bisacrílica, por exemplo. Tomar cuidado com a inserção das moldeiras. Então, normalmente, se você está acostumado, vamos supor, a moldar com alginato, a gente leva a moldeira mais nessa inclinação, ela de posterior para anterior, e já quando estou moldando com um silicone, eu já levo ela mais paralela ao plano cruzal e eu faço uma pressão bem uniforme em todos os dentes. Alguma dica, às vezes tem profissionais que levam a leve, gostam de jogar um jatinho de ar para ela penetrar bem ali no sulco e cuidar bem direitinho quando vai remover da boca do paciente para verificar se não houve nenhum deslocamento, se está tudo em ordem. Uma dica é que as luvas de látex podem inibir a polimerização dos silicones por adição. Então, hoje em dia se recomenda a utilização de luvas nitrílicas para fazer essa manipulação. Então, vamos entender um pouquinho qual que é o protocolo, como que eu devo utilizar ou manipular o denso do Express XT. Então, primeira coisa, pegar as pazinhas dosadoras, tomar cuidado para não trocar elas, né, respeitando sempre, mas tem o mesmo tamanho, tem, mas às vezes a gente deixa algum resíduo do material laranja na branca e assim pode levar o material para o outro. Então, sempre respeitar as cores das colheres, medidas, tirar a quantidade correta, deixar a quantidade igual das 2 colheres, colocar sobre a luva, pode unir essas 2 porções e começar a manipular, né, misturar bem esses materiais, visando fazer uma massa homogênea. E eu posso levar ela para a minha moldeira e depois levar para a boca do paciente. Dessa forma aqui, eles estão fazendo uma técnica de duplo passo, em que ele levou a densa primeiro, observar muito bem se ela o cabo da minha moldeira está no eixo, né, na linha mediana ali do paciente, se englobou toda a arcada, e tentar não levar com uma pressão tão forte, porque isso pode causar alguns inconvenientes. O caso aqui, por exemplo, fez com que encostasse a superfície oclusal ali na moldeira, pela força que foi feita. Então, tomar alguns cuidados quando está realizando essa moldagem com o denso. E com o leve aqui, levando o leve em posição, o importante é a gente levar ali o leve na boca do paciente, na moldeira também,
e para complementar a moldagem e removendo toda a moldagem junto. Dessa forma, a gente consegue realizar uma técnica adequada. Aqui mais uma imagem da moldagem. E a desinfecção, como que eu devo fazer essa desinfecção desse modelo, desse molde, para enviar para o protético? Então, o ideal é lavar bem com água corrente e remover todos esses resíduos, salivas que ficaram na superfície. Depois, borrifar com um spray, um desinfetante de nível intermediário e aguardar alguns minutos, aguardar o tempo recomendado pelo fabricante do desinfetante. Então, secar e enviar para o protético. Os materiais que nós usamos, o ideal também é fazer essa desinfecção, principalmente as colheres dosadoras também, com desinfetante de nível intermediário. Eu também posso fazer essa desinfecção nos cartuchos que a gente utilizou. Depois da desinfecção, posso colocar um filme plástico como barreira física, deixando só a pontinha ali para fora da ponta misturadora. Já o dispensador, o legal é que ele pode ser autoclavado, então a gente desmonta ele e põe numa embalagem para autoclavar. Depois de autoclavado, a gente pode encaixar o cartucho preparado no dispensador, remove a ponta antiga e coloca uma ponta nova no momento em que a gente for realizar a nova moldagem. Realizou a nova moldagem, a gente pode fazer a desinfecção da superfície com nível intermediário e deixa a última ponteira utilizada. Se a gente usou a ponteira intraoral, pode cortar ela para poder guardar junto com o cartucho. E depois a gente pode vazar esse modelo, essa moldagem, após 30 minutos. Tem estudos que mostram que o ideal é a gente dar um tempinho para ter essa recuperação elástica, e até 14 dias, como eu comentei com vocês. Então, essa é uma grande vantagem do material. Eu posso vazar mais do que um modelo, se eu quiser, e até 14 dias. Então, aqui tem alguns pontos chaves que a gente, quando vai realizar uma moldagem, esse passo para a confecção da restauração indireta, a gente tem que ter em mente e observar. Então, sempre reduzir o número de moldagens e utilizar materiais práticos no nosso dia a dia, gerenciar muito bem o manejo do tecido gengival para obter resultados precisos e com detalhes, selecionar cuidadosamente a moldeira, observar se ela abraça, né, todo o meu preparo, toda a arcada do meu paciente, utilizar materiais de alta precisão e realizar a correta manipulação, cuidando com a remoção da boca do paciente também, verificar o resultado, a qualidade do modelo obtido e cuidado com a etapa da desinfecção, que é muito importante. Então, o importante é a gente padronizar os procedimentos no consultório, assim a gente minimiza erros e aumenta o sucesso desejado. Eu queria deixar meu contato para vocês e até uma próxima. Muito obrigada!